quinta-feira, 28 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos dispensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrará agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu querido irmão, minha querida irmã, a leitura continuada do Evangelho de Mateus terminará no próximo sábado. E os evangelhos desses dias são tirados do discurso de Jesus sobre o fim do mundo e a sua segunda vinda em glória. Na redação de Mateus, Jesus parece relacionar esses fatos finais com o anúncio da ruína de Jerusalém e do seu templo. A esse anúncio em linguagem apocalíptica e figurada, seguem-se as parábolas da parousia, isto é, da última vinda do Senhor. São chamadas também parábolas da vigilância e encontram-se nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que constituem o discurso escatológico, o quinto e último dos 5 grandes discursos que estruturam o Evangelho de Mateus. Combinam-se 2 níveis de leitura neste quinto discurso: o cristológico e o eclesial. O primeiro refere-se à última vinda de Cristo em majestade de juiz, como confessamos no credo. E o segundo ao tempo da igreja, isto é, ao tempo intermédio entre a ascensão e a parousia. As parábolas da vigilância expõem a atitude apropriada dos membros da igreja à espera de Jesus. Hoje e depois de amanhã, leremos 4 dessas parábolas: o ladrão noturno e o mordomo e os talentos. O lema comum que as precede é: estai vigilantes, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. Assim começa o Evangelho de hoje. A recomendação tem aplicação tanto na primeira das parábolas, a do ladrão noturno, como na segunda, a do criado constituído pelo seu senhor como mordomo. Se na primeira não se concretiza em que consiste esse estar vigilante, na segunda fica claro que se trata de uma vigilância ativa no cumprimento de uma missão recebida. Ambas as parábolas são relatadas também por Lucas. A última vinda de Cristo, que se anuncia nas parábolas da vigilância, tem a sua certeza e a sua incerteza. É certa a sua vinda, mas incerto o momento. A ignorância do quando fundamenta a vigilância. É sabido que, em algumas comunidades apostólicas, se viveu intensamente à espera da parousia ou segunda vinda de Cristo. A isso alude São Paulo na sua primeira carta aos fiéis de Tessalônica, na Grécia. É o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. A psicose adventista dos tessalonicenses motivava reações diversas: desilusão nuns pelo atraso da parousia, alienação e falta de interesse pelo trabalho noutros, que viviam ocupados em não fazer nada. Paulo avisa-os a todos sobre as ilusões da impaciência e, depois de lhes recordar que o dia do Senhor chegará como um ladrão noturno, exorta-os à vigilância ativa com essas palavras: vós, irmãos, não viveis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não o sois da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os outros, mas estejamos vigilantes e vivamos sobriamente. Noutra ocasião, escrevendo Paulo aos Coríntios, lhes diz:
não careceis de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos manterá firmes até o fim, para que não tenham de que acusar-vos. Deus vos chamou a participar na vida de seu Filho. Em tempos passados, uma visão excessivamente moralizante e individualista da escatologia centrou toda a atenção sobre a morte e o julgamento particular do cristão, algo que, obviamente, está incluído nela. Mas acentuar o temor e a angústia não é a finalidade nem o constitutivo da vigilância cristã, porque esperar o dia do Senhor não deve ser motivo de temor servil para nós, seguidores de Cristo, mas de alerta esperançosa, desejo ansioso e alegria do encontro. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Deus da fidelidade eterna. Tu nos chamaste a participar na vida do teu Filho. Mantém-nos sempre numa vigilância fiel e feliz, própria dos filhos da luz e não das trevas, esperando a manifestação gloriosa do nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir as tuas constantes vindas no curso da história de cada dia e de cada hora, no irmão que necessita da nossa ajuda e carinho, nos homens e mulheres que sofrem e te procuram, para que, caminhando na esperança da nova terra, alcancemos o novo céu em que habita a tua justiça. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.